Bem-vindos ao primeiro Porque Sim Não É Resposta da Semana, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e hoje vamos falar de vários temas, não é, Eduardo? Olá, boa tarde. Primeiro vamos falar do sismo, porque está tudo a falar sobre isso e, pensando bem, é um tema que toca ali em alguns pontos sensíveis dos nossos medos de finitude, não é? Olá, Judite. Isto afinal de contas, até foi um sismo relativamente significativo. Pelos vistos, 4.8 já não é um sismo pequenino, é um sismo significativo que implicou evacuações de muitos sítios públicos, e muito bem, aliás. E se calhar às vezes nós conversamos pouco disso, por mais que Lisboa seja uma zona muito sensível, onde estas coisas podem acontecer e já aconteceram com dimensões verdadeiramente catastróficas. Eu acho muito importante que se faça nas escolas aquilo que é importante que se faça, porque se educa as crianças para este tipo de situações, incêndios, sismos, outras coisas, ataques, como infelizmente e dramaticamente tem acontecido. E não se trata de estarmos a atrair os perigos, trata-se simplesmente de lidarmos com eles, com a elevação de vida e já agora com a maturidade que implica não sermos apanhados completamente de surpresa. Claro que em Lisboa isto devia ser um assunto muito, 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 muito frequente, porque Lisboa é Lisboa e temos aqui uma falha muito perto e que toda a gente passa a vida a dizer que há ciclos de 200 anos em que estas coisas podem acontecer com muito estrondo e, portanto, enfim, sermos prudentes e termos cautelas não significa sermos alarmistas e sermos medricas, muito pelo contrário. Há aqui algo de como reagir à falta de controle, algo que nós não conseguimos controlar de todo? Não, eu acho que quando nós percebemos que estamos no meio de uma catástrofe, ficamos todos num registro que das duas uma, ou reagimos como baratas assustadas, como se diz, que é uma maneira muito expressiva de dizer que há pessoas que ficam tão alarmadas que correm para todos os lados e não conseguem pensar, conseguem sobretudo fugir sem sequer um grande critério. E depois aquelas pessoas que já foram mais fustigadas pela vida, curiosamente nessas circunstâncias, reagem de uma forma que parece fria, mas que só é possível porque elas, no fundo, já passaram por tantas circunstâncias que, em vez de manifestarem sentimentos, afetos, emoções, reagem com um instinto de sobrevivência absolutamente fora do lugar. Nunca estamos preparados para este tipo de coisas, vale a verdade, mas é verdade. Por exemplo, no Japão, estas coisas podem ser objeto de uma educação que faz com que, reagindo nós completamente em pânico, se for o caso, ainda assim podemos fazê-lo com uma pontinha de racionalidade que faz com que nós nos possamos proteger. E, portanto, às vezes este tipo de situações também nos ajuda a conversar sobre as coisas e a chamar a atenção para o indispensável que é nunca fugirmos delas, não é? É preciso educar as crianças, fazer simulacros, educá-las para este tema? Eu acho que é fundamental, Judite. Às vezes nós reagimos a isto quase como se fosse um proforme, às vezes com ironia, às vezes sobretudo com enfado, como se isso estivesse a imaginar um conjunto de problemas que, feitas as contas, podem não existir. Mas a verdade é que as coisas acontecem. Eu acho que é tão mais sensato chegarmos à conclusão que não aconteceu nada de mais e que, olha, isto funciona como um simulacro real, como aconteceu hoje na cidade de Lisboa, em relação a muitas instituições, e ainda assim percebermos que funciona. Apesar de tudo, há protocolos de contingência que são ativados e que nos fazem ter a noção de que, afinal, pronto, não controlamos tudo, mas mesmo perante as coisas que não controlamos, podemos ter uma atitude
controlada dentro do que é razoável e possível, de maneira a não corrermos mais riscos do que isto nos traz. Estar prevenido ajuda a nossa saúde mental? Dito, ajuda sempre. Eu acho que nós temos sempre a ideia de que há pessoas excessivamente prevenidas, não é? Que são aquelas que se descrevem às vezes com uma pontinha de vaidade, como se sofressem por antecipação. Em vez de imaginarem a vida em tudo o que ela lhes pode trazer de bom, o futuro é sempre um mapa de perigos que eles tentam evitar de todas as formas, a ponto depois de passarem ao lado da vida, o que é de facto o perigo dos perigos, acho eu. Mas acho que há um quanto basta, é um bocado como sal na cozinha, Judite. Acho que é um pouco um quanto basta, porque uma atitude negligente, ou às vezes até um bocadinho eufórica, maníaca, perante estas coisas, também não é razoável, porque é como se nós, no fundo, estivéssemos à margem destas situações que de facto ocorrem e, nessas circunstâncias, haver um quanto basta de prevenção, eu acho fundamental. Informação, obviamente que este tipo de protocolos muitas vezes parecem um proforme de quem os determina, não é, e de facto quanto mais isto, sobretudo nestas circunstâncias, nos dá a entender que tudo funciona, bom, tanto melhor, porque afinal de contas percebemos que há um bom senso associado a este tipo de coisas que, como em tudo, nos protege, e quando é assim, tanto melhor. Essa proteção que nós precisamos de sentir até para a nossa, enfim, alguma da nossa tranquilidade, porque esta questão de não conseguir controlar é meio caminho andado para nos sentirmos mais ansiosos, mesmo que haja algo que está, enfim, fora do nosso controle, não é? É, Judito, mas eu tenho medo que nós vivamos num tempo que tem muitas coisas fascinantes. Isto de nós termos a noção de que, em vez de estarmos a olhar para as nuvens ou a imaginar qual é o tempo que vamos ter, podemos ir a uma aplicação e estamos sempre a antecipar o futuro. É, por ironia, uma das coisas que nos dá a ideia de que estamos sempre a controlar o mundo, a controlar a vida. E eu acho que todos nós, os nossos filhos muito mais do que nós, vão crescendo com esta ilusão, que é uma ilusão tola, tão tola que a determinada altura o que é que faz? Faz com que em muitas circunstâncias, muitas mesmo, eles sempre que alguma coisa sai do alinhamento, reagem rigorosamente em pânico. Eu dou um exemplo, a prova de que no fundo os adolescentes e os adultos jovens têm vivido muito pouco expostos aos episódios de ansiedade que fazem parte da vida, Judite, é que qualquer episódiozinho de ansiedade já é interpretado por eles como se fosse um pânico incontrolável. E, portanto, são estes perigos a que nós, no fundo, nos expomos só porque estamos vivos, que nos fazem uma espécie de inoculação ao stress. É uma espécie de vacina contra a ansiedade, o que não significa que passemos a ser pessoas irresponsáveis, mas passamos a lidar com ela como se, não tanto como baratas tontas, nem de uma forma maníaca. Lidamos conversando com isso. E nós, às vezes, vivemos num tempo em que queremos controlar, temos a ilusão de que controlamos tudo. Percebemos na pandemia que a nossa capacidade de controlar a vida é muito mais pequena do que pode parecer, e perante este tipo de iminência, que são potencialmente catástrofes naturais, mas é que neste momento é a Terra a falar connosco, ajuda-nos a perceber que nós não podemos controlar no sentido de prever, mas de certa forma podemos controlar no sentido de usarmos o quanto basta de racionalidade para nos protegermos uns aos outros, e isso é ótimo. A falta de controle que nós sabemos que não vamos ter de qualquer forma, o facto de termos algumas ferramentas, nomeadamente aquelas que se aprendem com os simulacros, por exemplo, dá-nos assim alguma falsa sensação de sermos senhores do nosso destino? Pelo menos dá-nos a sensação, eu acho que nos introduz uma coisa que nos faz muita falta, Judite, e que eu não estou a dizer que nós tenhamos que ter todos uma educação religiosa, mas que às vezes uma educação religiosa nos aviva, se bem que de uma forma ainda muito simbólica. É que eu acho que é a altura de nós dizermos a todas as pessoas que elas não são tão grandes como imaginam
os nossos filhos não são tão inteligentes como eles supõem, não são tão capazes como nós gostaríamos que eles fossem. Somos todos muito pequeninos e isso não é humilhante. O facto de sermos pequeninos significa que todos juntos ficamos muito mais fortes, por exemplo. Significa que hoje somos pequeninos, mas se nós nos dermos ao conhecimento e nos dermos à humanidade, somos capazes de crescer muito, 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 muito. E de facto, é muito importante que nós possamos ter a noção de que a tecnologia, a inteligência artificial, tudo e mais alguma coisa, nos criam tacitamente a ilusão de uma grandiosidade que é mentirosa. Nós somos pequeninos, todavia capazes de fazer coisas magníficas. Quanto mais nós temos consciência dessa pequenez, maiores nós nos tornamos. É um bocado ao contrário daquilo que às vezes nós ensinamos aos nossos filhos. Eduardo, sãos e salvos, vamos despedir-nos aqui, voltamos a encontrar-nos amanhã com mais um tema. Até lá, com ou sem sismo, não houve nenhum problema, graças a Deus, portanto podemos despedir-nos e encontramos-nos amanhã com mais um tema. Amanhã, em princípio, não será para falar sobre sismos. Amanhã vamos ao e-mail de uma ouvinte que acha que o pai é pouco carinhoso com o choro do filho. É uma conversa que me parece que vai ser interessante, Eduardo. Acontece com muitos pais, sim. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Para si, Judite, até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.